Está entrando no ar mais um programa do Teologia e Afins. Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Diego Custódio e está começando mais um programa do nosso podcast Teologia e Afins. É isso aí pessoal, com muita alegria nós estamos começando mais um episódio desse podcast aí que, graças a Deus, a gente está conseguindo aí toda semana, voltamos ao normal, passando um conteúdo bacana. Você que é fã de podcast, dá uma procurada aí na sua plataforma de podcast. Nós gravamos aqui pela plataforma Anchor, mas você também consegue nos achar pelo Deezer, pelo Overcast, pelo Google Podcasts e vários outros aí. Então, seja lá qual for aí o aplicativo, a plataforma que você usar, procure a gente, vê aí Teologia e Afins. Caso não, vem aqui no Anchor, a gente sempre está colocando o link na bio do nosso Instagram. E nós estamos passando também, já que se você não for um fã de podcast, nós estamos passando o mesmo conteúdo aqui do podcast, nós colocamos no nosso canal no YouTube. Só que lá no nosso canal do YouTube só está o áudio, fica uma imagem de fundo, mas a gente passa o mesmo conteúdo. Então tudo que é debatido, falado aqui no nosso podcast, também é falado lá no YouTube, ok? Também recomendo vocês a seguir o nosso Instagram, @teologiaafins. Cara, nós estamos com uma programação semanal lá muito bacana. Toda segunda-feira a gente começa legal com o devocional para o início da semana. Às terças-feiras, a gente fazia o nosso podcast nas terças-feiras, agora a gente não faz mais dia de terça, agora é dia de quarta. Terça-feira nós temos a Invasão Historiana, a gente está sempre compartilhando materiais assim muito bacanas no nosso history sobre teologia, filosofia, história, psicologia, psicanálise, enfim, a gente está passando várias paradas muito bacanas lá. Na quarta-feira nós temos o nosso podcast aqui pelo nosso plataforma de podcast e pelo YouTube. Na quinta-feira é dia de mobilização missionária, então a gente está sempre passando ali alguns assuntos nos nossos stories concernente a missões, ok? E na sexta-feira, toda sexta-feira a gente está fazendo uma live. Por enquanto é toda sexta-feira, mas nós vamos fazer uma mudança, tá? Uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, nós teremos live. Seja eu, Diego Custódio ou algum outro convidado. E na sexta-feira que nós não tivermos as nossas lives, nós estaremos ali compartilhando alguma publicação muito bacana, sem mimimi, beleza, galera? Então é isso aí, vamos junto que está começando mais um programa do nosso Teologia Afins. Vamos embora! Bom, pessoal, o tema de hoje do nosso podcast Teologia Afins é sobre graça barata. Gente, o que é isso? Vamos definir o que é graça barata, quem foi que criou esse termo. E, cara, graça barata é uma coisa, assim, muito da hora. Eu vou explicar para vocês aqui o que é, quem foi o autor que criou esse termo, graça barata, o que significa, enfim. Uma vez eu, morando em Minas Gerais ainda, na época que eu era líder de missões urbanas de uma determinada igreja lá, nós fizemos um curso para discipuladores, né, formando pessoas para estar atuando no campo de discipuladores. Foi um tempo muito bacana, muito legal. E nesse curso de discipulado que nós demos para esses discipuladores, nós falamos muito sobre graça barata. E foi muito interessante, porque chamou muita atenção dos alunos e é uma coisa que acho que todo cristão deveria entender. Bom, para a gente falar de graça barata, primeiro nós temos que falar de Dietrich Bonhoeffer. É isso mesmo, é um nome bem esquisitão, alemão, Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, como eu já ouvi alguns falando, mas eu costumo falar Bonhoeffer. O Bonhoeffer foi um autor assim, de vários livros muito bom, muito interessante, e a vida de Bonhoeffer, ela me impulsiona a ter uma vida de muita coragem em relação à fé. Bonhoeffer era um homem de muita coragem, muita fé, como diz aqui, um alemão que se levantou contra o nazismo, né? Ele foi um cara opositor ao nazismo, à pessoa de Hitler, num tempo onde nem os protestantes, nem os próprios protestantes da igreja luterana, que é onde Bonhoeffer congregava, e nem os católicos da época fizeram, né? Porque os protestantes e católicos da época, de forma alguma, denunciaram Hitler e a sua trupe, né? Sempre se colocando de uma forma muito escondida diante daquele governo totalitário.
Então, Bonhoeffer estava nos Estados Unidos, preferiu sair do seu conforto, retornar para o seu país de origem, Alemanha, pastorear uma igreja luterana e enfrentar os perigos do nazismo, do governo totalitário de Hitler. E Bonhoeffer, ele se colocou diversas vezes contra, seja em pregação, na sua igreja ou em pequenos grupos, sempre se colocou contrário ao governo dos nazistas. Então, por isso, foi impedido de pregar. O seminário que ele mesmo tinha criado na Alemanha foi fechado pela Gestapo. Enfim, e ficou 2 anos preso, acusado de sedição ali, de tentar matar Hitler. Então, esse posicionamento de Dietrich Bonhoeffer lhe custou também, não somente a prisão, mas também a vida, né? Bonhoeffer, ele foi torturado e morto pelo exército nazista, e o mais triste de tudo é que 1 mês depois da morte do Hitler, ou melhor, 1 mês depois da morte do Bonhoeffer, o Hitler veio a morrer também, veio a cair. Então, infelizmente, tudo aquilo que Bonhoeffer tanto lutou, ele não conseguiu ver, mas o seu histórico, o seu ministério, sua vida é uma coisa assim que nos cativa bastante. Eu, particularmente, sou muito fã da vida e das obras de Dietrich Bonhoeffer. E dentre dessas obras que Bonhoeffer fez, muitas delas até dentro da cadeia também, o Bonhoeffer escreveu uma obra assim, cara, sublime, chamado Discipulado. Em alemão, Nachfolgen, né? Em português, Discipulado. Nachfolgen, no caso, dá uma ideia assim de seguir após outro. E foi traduzido aqui para o português como Discipulado, se não me engano, não vou me lembrar o nome da editora agora, mas se não me engano é a Sinodal. E dentro desse livro, é um livro muito interessante sobre discipulado, e é ali que ele faz menção da graça barata. A gente precisa primeiro, todo mundo sabe o significado da palavra graça, né, de acordo com as escrituras. É o favor imerecido, algo dado por Deus que ninguém poderia dar ao homem, que é imensuramente valoroso. E a gente entende também como a palavra barato aquilo que não tem seu valor real, aquilo que foi desmerecido, foi barateado, o seu custo foi diminuído. Então, quando a gente junta essas duas palavras, a gente precisa entender o que é graça barata. Porque aí a gente fere um pouco o princípio da identidade, porque a gente está valorizando a palavra graça, né, como algo que é dado por Deus de uma forma sacrificial pelo seu Filho Jesus, e acompanhado da palavra graça a gente tem a palavra barata, né, que meio que adjetiva a graça. Então a gente vê uma coisa valiosa seguindo de um adjetivo não valioso. Então a gente precisa entender o que Dietrich Bonhoeffer está falando sobre graça barata. E a graça barata de Dietrich Bonhoeffer é vista também nos tempos de hoje, né? Ele qualifica a graça barata como uma graça que não é deleitada. É quando essa graça e o arrependimento, ou melhor, é quando o arrependimento é retalhado, é quando o arrependimento é negociável, é quando o arrependimento é um refúgio, ele é barateado, ou quando o arrependimento daquele que se decidiu andar por Cristo vira um mero sacramento litúrgico. E hoje a gente consegue ver isso nos cultos atuais. Por exemplo, a pessoa seguir a fé protestante, ela precisa declarar de uma forma pública o arrependimento dela, e aí no final da pregação o pregador chama a pessoa para ir lá na frente, aí a pessoa vai e tal, porque virou um sacramento, né? Ou seja, é um arrependimento sem preço. É isso que Bonhoeffer estava trazendo. É quando existe mais uma cobertura para os seus pecados do que, ou melhor, uma justificação do pecado do que propriamente do pecador. É quando não há tristeza pelo pecado, é quando a pessoa caminha na caminhada de fé, mas de uma forma letárgica espiritualmente, sem compromisso com Deus. É quando não há mais vergonha pelos erros cometidos. É uma deturpação da graça preciosa, né, que faz com que o homem ande inteiramente pelo Senhor. Então, a graça barata é quando não existe uma renúncia ao velho homem, quando existe vida religiosa, mas não existe uma vida piedosa, né, e faz o homem ser evangélico, mas não redimido.
É só uma mera conversão de religião. Inclusive tem um trecho muito bacana desse livro Discipulado que Dietrich Bonhoeffer diz: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. É quando o homem pega, por conta da pérola preciosa, é, ele vende tudo que tem para que ele possa ter comprado aquela pedra preciosa. Então, o que o Dietrich Bonhoeffer vai dizer é que sobre graça preciosa é quando a vida do homem é totalmente redimida e quem rege, quem é o Senhor da sua vida é Cristo, por amor do qual esse mesmo homem arranca o olho que o faz tropeçar para ele entrar no céu. Ou seja, ele faz com que ele atenda ao chamado de Cristo. E a graça preciosa é quando o discípulo larga suas redes e começa a seguir a Cristo. Ou seja, a vida desse homem é movida por arrependimento, renúncia e exaltação total a Deus. Então, Dietrich Bonhoeffer, ele escreve esse texto num contexto onde o povo, onde a igreja estava totalmente inerte diante das atrocidades do nazismo e vivia uma fé apenas religiosa. A graça barata pode ser vista como mera religiosidade, né? Como eu acabei de dizer aqui, o povo que se dizia cristão, seja eles católicos ou evangélicos, nunca se colocaram em favor das minorias que estavam sendo massacradas pelos nazistas, né? No caso seriam os ciganos, os homossexuais, negros, principalmente judeus e judeus crianças. Então, Dietrich Bonhoeffer está cercado de você vai ver em muitos livros dele que ele faz muita menção à eclesiologia, como é que nós podemos dizer? A uma seriedade do posicionamento de igreja. Ele sempre falando de igreja, sempre exaltando a igreja, mas uma igreja verdadeira. Por quê? Ao redor de Dietrich Bonhoeffer havia uma igreja letárgica no concernente à situação do nazismo. Então, ele começa a ver uma fé mórbida na vida desse povo, uma vida sem arrependimento, sem se posicionar contra o pecado, seja ele pessoal ou institucional, e aí ele vai chegar à conclusão que existe uma graça barata. As pessoas baratearam a graça. É uma vida religiosa sem fé com Deus. E nós aplicamos esse termo de graça barata também nos dias de hoje. O que nós vemos aí é uma vida, pessoas que apenas atenderam a um proselitismo religioso, migraram de uma religião para a religião evangélica, mas vive uma vida cheia de etiquetas da religião. Você tem que cumprir uma agenda religiosa, você tem que cumprir um sacramento que antes era do padre, agora é do pastor. Você tem que ir aos cultos, não pode deixar de ir aos cultos. É a mesma coisa que da tua vida religiosa, onde você não podia deixar de ir talvez numa missa ou um terreiro. Ou seja, é uma vida sem arrependimento, uma vida religiosa e não com Deus. O nosso intuito aqui no Teologia Afim, gente, nunca foi desmerecer. Como eu vejo, algumas pessoas já me criticaram via internet, de como se eu fosse um cara que é opositor à própria fé que eu proclamo. De forma alguma. O que a gente bate de frente aqui é uma vida mórbida religiosa. Ninguém entendeu ainda o que é viver o evangelho sem estar preso a coisas da terra. E o que muita gente vive hoje é uma graça barateada, né? É como se você cumprisse uma agenda religiosa, você está fazendo a vontade de Deus. Como se teu dízimo e a tua oferta fazem com que você seja uma pessoa piedosa. Como se você meter uma Bíblia debaixo do sovaco e frequentar a igreja, já quer dizer que você tem uma vida com Deus. E isso é uma forma de graça barata, com uma roupagem diferente da que foi dita por Dietrich Bonhoeffer, mas que a essência continua sendo a mesma. Então, pessoal, aqui a gente termina o nosso podcast. Eu espero que você seja alcançado por essa palavra.
Não viva uma graça barateada, viva uma graça preciosa com o Senhor, onde você vive para o próximo, onde você ajuda o necessitado, onde você tem uma vida santificada no Senhor, onde nós possamos nos arrepender, chorar pelos nossos inúmeros pecados, onde a gente não viva nem no legalismo nem no moralismo, mas uma vida temperada na vontade do Senhor Jesus. E eu recomendo vocês a leitura desse livro maravilhoso do Dietrich Bonhoeffer, chamado Discipulado. Leiam um pouco mais sobre a história da vida desse homem. É cativante demais, é assim, inspiradora. Essa é a palavra que eu estava querendo achar desde o início do nosso podcast. E eu espero que sua vida seja muito edificada. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso intuito aqui do Teologia Afins. Gente, eu sou o Diego Custódio, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E vamos viver, vamos nos deleitar na graça preciosa que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.